Estamos direto do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Bate-Papo Parlamentar, aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. E a nossa entrevistada de hoje é a vereadora Denise Pessoa, do PT, ela que também é procuradora especial da mulher aqui no Parlamento. Vereadora Denise, de imediato lhe saúdo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando um pouco sobre o nosso trabalho. Vereadora Denise, em outras edições aqui do programa e pela própria programação da TV Câmara, reuniões de comissões que aconteceram, foi gestada, digamos assim, uma campanha quase que generalizada de combate à violência, aí envolvendo a Procuradoria Especial da Mulher, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidida pelo vereador Elisandro Fiuza, e também em parceria com a Comissão do Idoso, presidida pelo vereador Felipe Gremelmaier. Então, dando atenção às mulheres, às crianças e aos adolescentes e aos idosos. Digamos assim, tentando pegar segmentos, entre aspas, mais vulneráveis, digamos assim, num debate mais genérico. Essa campanha será lançada, a senhora já traz aqui um cartaz em primeira mão. Nos próximos dias, o cidadão poderá acompanhar por todas as mídias da Câmara essa divulgação ostensiva e vocês mesmos, os vereadores, vão distribuir materiais. Como atacar, então, essa crescente violência, muitas vezes não tão bem notificada, mas que chegam as denúncias e as reclamações até a Câmara e tem preocupado muito? Bom, a gente tem acompanhado a situação da pandemia mundialmente e, infelizmente, essa questão da violência, ela não é uma característica só de Caxias do Sul, né? A gente tem várias campanhas, seja no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, que tratam a questão da violência. Nós, enquanto Procuradoria Especial da Mulher, partimos da questão da violência contra a mulher, né? E entendendo que os números que estavam sendo apresentados, que diminuíram de denúncia na Delegacia da Mulher, a gente entendia que não refletia a realidade. E aí, conversando com algumas pessoas que trabalham na rede de proteção à mulher, nós entendemos que era necessário mostrar caminhos para que ocorresse essa denúncia e também provocasse os vizinhos e as vizinhas, ou comprometesse os vizinhos e as vizinhas, para que também pudessem fazer as denúncias. Acontece que no tempo de isolamento social, as pessoas ficam mais em casa, as mulheres acabam sendo submetidas à violência e muitas vezes não têm possibilidade de sair para fazer uma denúncia. Então, isso acaba fazendo com que ela não denuncie, mas não faz com que a violência não exista, né? Assim como, quando não existia a Lei Maria da Penha, a gente tinha pouquíssimos índices de registros de violência, mas a violência existia, só não era denunciada. Então, a gente precisa aumentar os mecanismos, né, de acesso à informação de canais de denúncia. Então, a gente fez esse material, que a gente vai estar colocando especialmente em locais de serviços essenciais, que não vão fechar durante a pandemia, independente de bandeira, né? Então, essas vão ser prioridades para nós, farmácias, supermercados, né, locais de atendimento à saúde, para que as pessoas tenham a informação. Então, a gente vai estar ali divulgando números para denúncia contra as mulheres, né, de violência contra a mulher, assim como os aplicativos, tem 2 aplicativos, o SOS Mulher, que também pode ser baixado no celular, né, para fazer denúncia, e também tem um aplicativo para denúncia da criança e adolescente. Então, a gente entendeu que era uma campanha que, no sentido de informar, ela é bem potente. Então, por que não nós conciliarmos, né, e trazermos também a informação da violência contra a criança e adolescente? Então, a gente buscou a frente parlamentar, porque sabemos também que elas são violências muito similares no seu modus operandi, né? Porque a maior parte da violência contra a mulher ocorre dentro de casa, pelo seu companheiro, né? Assim como o da criança também ocorre dentro de casa, e assim como o idoso também ocorre dentro de casa. Acaba ficando muito vulnerável. Muito vulnerável. Então, nesse sentido, a gente trouxe todos esses elementos, né, para essa campanha, mostrando os canais de denúncia para proteção desses setores, e também a gente divulga o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que é qualquer tipo de violência. A gente sabe, e não é tão comentado publicamente,
Mas a gente sabe que a população LGBT também sofre violência muitas vezes dentro de casa. Às vezes saem de casa para conseguir ter um amparo, seja na escola, seja em outro lugar, com amigos, né? E nesse momento de pandemia, de isolamento social, acabam que não têm esse contato e também sofrem violência. Então, o Disque Direitos Humanos, ele é universal, qualquer tipo de violência pode ser denunciado, que é o Disque 100, e a gente tem, então, vários canais que a gente vai estar divulgando. A ideia é ter cartazes, também ter folhetos que podem ir junto através das agentes comunitárias de saúde, né, até as pessoas, assim como outros serviços que têm feito atividades, seja na área da educação, que também atende crianças, né? Mas a gente está divulgando essas informações, uma campanha permanente, né? E no sentido de, a campanha, o título é Rede de Vizinhos e Vizinhas no Combate à Violência. Então, a ideia é, nós todos somos responsáveis pela proteção de todos, né? Porque às vezes a gente acha, e tinha um ditado antigamente que dizia que em briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente não pode admitir isso, porque a vida das mulheres é uma questão de segurança pública, assim como a vida dos homens. Então, todos nós somos responsáveis pela segurança das mulheres, das crianças, dos idosos, né? Todas as vidas, elas... Ou seja, soube e denuncia. Isso aí, Vereadora Denise, em parte da sua manifestação, e acredito que a senhora explica muito bem como se dará a campanha, também explorando as redes sociais e todos os canais de mídia da própria Câmara de Vereadores, site, Instagram, Twitter, Face, a TV Câmara, onde estamos agora, e por aí afora, replicando nos perfis dos servidores, funcionários, vereadores. Em grande parte da sua manifestação, a senhora recupera pontos de uma live, uma audiência pública em formato de live que foi promovida há algumas semanas pela Procuradoria Especial da Mulher, e ali autoridades policiais, da segurança, assistentes sociais, das mais diversas frentes, colocavam essas ambiguidades entre os números e os casos à luz desse cenário de pandemia. Um pouco da população se mantém isolada, outro pouco não consegue tanto assim, mas há uma instabilidade, não estamos na normalidade, digamos assim, por conta da Covid-19. Em dado momento foi divulgado pelo governo do estado um aumento de feminicídios já em janeiro na comparação com outros anos. Então, lá não se falava em coronavírus, ou pelo menos não tinha nenhuma política de isolamento ainda, e já se aumentava. Aí a senhora mesmo colocou a diminuição de números, e aí as autoridades entendiam que seria, como a senhora mesma falou, a dificuldade de notificar ou de fazer o registro. E ali um dos delegados manifestou uma preocupação até de retiradas de denúncias, de mulheres numa situação de dificuldade econômica, com medo de perder digamos assim, o ganho financeiro do marido, então até retirando denúncias junto ao fórum, aí ligadas à Lei Maria da Penha. Então também ainda há uma lacuna de conscientização nesse sentido, né? Sim, então nesse momento, claro, é um momento de fragilidade extremo, né? E querendo ou não, quem sempre foi frágil até agora, nesse momento, acaba intensificando, né? Eu diria que a pandemia, ela coloca uma luz sobre todos os problemas, né? Ela amplia, ela coloca uma lente de aumento que revela qualquer problema que pudesse estar escondido. Então, e a parte econômica sempre... Sim, então, nesse sentido, com desemprego, né? As mulheres, hoje, se a gente pensar que as crianças não estão indo para a escola, né? As mulheres acabam ficando responsáveis pelo cuidado com os filhos, que ainda é culturalmente uma responsabilidade das mulheres. Isso acaba pesando mais para as mulheres, elas deixam os trabalhos, né? Não conseguem manter o trabalho, ficam mais dependentes ainda do agressor. Então, acaba sendo uma situação muito difícil. Se antes era difícil quebrar esse vínculo, nesse momento fica muito mais difícil. E né? Com outro agravante, o calendário escolar não voltou à normalidade ainda. Não voltou. Então também com quem deixar os filhos, né? Exato. Então assim, a gente tem e quando a gente fez essa campanha também foi no sentido de mostrar canais de acesso a esses serviços. Porque bom, eu sei que eu tenho que fazer o registro de violência contra a mulher na delegacia da mulher, tudo bem. Mas tem horas que a delegacia está fechada. Porque por causa da pandemia tem né? Então o próprio fórum, né? Ele está sendo atendido em alguns momentos como plantão.
Então, a população em geral, eu às vezes não consigo acompanhar como é que está hoje a situação. Então, a gente pegou canais que são permanentes. Então, esses canais são permanentes, eles não vão mudar. Sim, obrigado. Se amanhã mudar a bandeira... O Disque 100... o 180. Né, o WhatsApp para a delegacia da polícia, da delegacia da mulher. Então, a gente pegou canais que são fixos, a gente não está botando endereço aqui. Porque os endereços a gente sabe que muitas vezes, em algum momento, ele fecha, ele abre, ele tem horário diferenciado. Então, aí não dá, né? A pessoa sai de casa para fazer a denúncia, se decidiu, está lá fechado, daí, né? Aí já desmotiva, já não dá mais certo. Então... Sim. Nós estamos na reta final do programa, vereadora. Uma última pergunta que eu gostaria de insistir junto à senhora é com relação aos números. Até acompanhando vocês aqui, os vereadores, em algumas das atividades, houve por parte de vocês em alguns momentos um certo descontentamento pelas autoridades não explicitarem tanto o número de casos. Isso se deve a um resguardo no sentido de estratégia de segurança ou é porque de fato o mapeamento é muito difícil e aí essa campanha se justifica ainda mais no sentido de que as pessoas registrem os casos? Eu acredito. Ou tem um pouco de cada coisa? Eu acredito que tem um pouco de cada coisa, né? E nesse momento, como os serviços estão, digamos, um pouco... não estão com o seu atendimento 100%, né? Eles estão com equipes que variam 50%. Então, muitos registros são feitos direto no plantão da polícia, outros são feitos pela delegacia online, então, né, que daí vai para o estado. Então, até tu cruzar todos esses dados... a gente sabe que demora, então tem várias situações que a gente acaba não conseguindo realmente ter o raio-x. Por isso que a gente tentou, né, entendeu que essa campanha seria necessária para a gente, ao menos, né, fazer organizar um fluxo para denúncias, né, e que funcione, para as pessoas saberem, afinal, bom, eu vou denunciar o vizinho que não para de bater na criança, porque a criança está todo dia em casa, né, porque agora as crianças estão em casa. Então, eu quero denunciar, como é que eu faço? Então, tu tem, né, os contatos do Conselho Tutelar. Então, é nesse sentido. A gente acha que a campanha ela é necessária, né, nesse momento, mas eu quero chamar a atenção, né, para quem nos assiste, né, de casa, de que todos nós somos responsáveis, né, pelas vidas das mulheres, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, por todas as vidas. Né? Então, a gente precisa entender que a denúncia ela pode ser feita por qualquer um de nós. Não é só a vítima que pode denunciar. Você pode estar salvando uma vida. Então, né, é responsabilidade de todos. Bem, vereadora, nós vamos entrar agora no minuto final do nosso bate-papo parlamentar, digamos assim. No que eu devolver a palavra à senhora, aparecerão na tela os seus contatos telefônicos, e-mail, para que quem está nos acompanhando lhe envie críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu. Bom, então, né, agradecer esse espaço. E a gente espera, então, quem também quiser... Reitero o convite aí para adesão à campanha. Quem quiser, inclusive, pegar um cartaz, levar, sei lá, para o seu comércio, para a sua escola, para algum espaço, também pode nos procurar, entrar em contato com a gente, que a gente vai estar disponibilizando os materiais da campanha. Muito obrigado. Obrigada. Acabamos de conversar, então, com a vereadora Denise Pessoa, do PT, ela que também é procuradora especial da mulher aqui no Legislativo Caxiense. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.